Oi gente, na aula de hoje vou te ensinar um pão de triguilho, uma pasta deliciosa de atum e com essas duas receitas ainda te ensino a montar um sanduíche natural. Bora para a receita? Então eu tenho aqui, olha, o trigo de quibe, normal, tá aqui, o peso que você tem aí. Nós vamos misturar água fervendo. Isso aqui você deve iniciar a receita com esse processo, ok? Vamos tampar para hidratar e é a mágica pronta. A gente tem o trigo do quibe, olha só, já prontinho, hidratado e frio. Aqui nós temos o fermento fresco, tá aí. Se você preferir o fermento seco, seriam 2 envelopes, 20 gramas. Aqui eu tenho 3 tabletes ou 45 gramas. Açúcar mascavo da União, tá aqui. A gente sempre começa com esses 2 ingredientes. Vamos misturar até dissolver. Aqui nós temos água, olha lá, levemente aquecida. Nós temos iogurte. Olha que delícia de pão, gente. Dá para fazer hoje ainda, hein? Ou para o final de semana. Óleo de milho, pode ser de girassol também. Se você preferir, pode colocar manteiga também, embora o óleo me traga um pão mais úmido, mais gostoso. Mas com manteiga também dá certo. Um ovo inteiro, tá aqui. O sal, olha só, receita rápida, objetiva, gostosa, rendimento de 2 pães, que eu vou te mostrar depois. O triguilho hidratado, olha, que coisa mais interessante, né? A gente usar esse ingrediente, que normalmente é para tabule, é para quibe, e poucas vezes se viu sendo utilizado para um pão. E aqui eu tenho, olha, a nossa farinha de trigo integral, que eu vou te mostrar daqui a pouco. Não vamos colocar agora, só vou dar uma misturadinha nesses ingredientes líquidos, só para dissolver principalmente o ovo, e a gente já entra com as farinhas. Vamos lá. Muito bem, toda a farinha integral, olha, conforme eu vou misturando, a gente vai já agregando aos poucos a metade da farinha branca. Então é isso aqui, olha lá. Aos poucos, até chegarmos na metade. Muito bem, eu coloquei, olha, um pouquinho mais da metade da farinha, ainda falta esta aqui, se você reparar. Então a gente tem essa massa bem grudenta ainda. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquele velho processo lá do Norte a Norte, onde a gente colocava essa etapa da receita na bancada e rasgava a massa. Hoje eu gosto muito de fazer pães na batedeira, então eu vou bater mais ou menos por 1 minuto, que funciona como o processo de rasgar a massa. Esse 1 minuto batido, a gente te mostra continuando com o restante de farinha e a massa pronta. Vamos lá. Prontinho, olha lá. Momentos antes da gente finalizar a colocação da farinha de trigo branca na sua totalidade, a gente vai colocar um ingrediente sensacional, delicioso, mas é opcional. Se achou que é caro, não tem necessidade, não põe. Mas também são só 40 gramas. Olha aqui, 40 gramas de nozes bem picada, bem batida na faca, só que não demais. E aí você coloca, olha, vai dar um sabor especial. Essas nozes foram levemente tostadas no forno. Agora eu misturo, termino de colocar a farinha de trigo e a massa vai estar praticamente pronta, só que a gente vai trabalhar com ela um pouquinho na bancada. Vamos lá. Tiramos a massa da batedeira, olha, extremamente macia, pouquinho de farinha polvilhando, e você faz esse movimento que nós já te mostramos em outros vídeos, em massas fermentadas. Aqui, olha só.
Aí você tem uma bacia de plástico ou um bowl, uma tigela de vidro. Eu gosto de plástico levemente untada com um pouquinho de óleo de milho. Olha aqui, ó. Vamos colocar, dá uma olhada, gente, que linda massa. Olha os pedaços de nozes. Vamos colocar aqui um celofane ou um saquinho plástico aberto, bem limpinho, cheirosinho, gostosinho. Sempre eu coloco no forno micro-ondas, como eu digo sempre, desligado, de preferência, tá aqui. E ela vai crescer mais ou menos por uns 30, 45 minutos, ok? A gente volta já. Olha que lindona que fica. Reparem, polvilhar um pouquinho. Pode ser, eu estou polvilhando com a farinha integral mesmo. Olha aqui, ó. Faço esse movimento, veja, para a gente não estragar essa massa, não perder essa fermentação delicada. Aqui você vai ter mais ou menos 1,2 kg de massa. Então você pode dividir pesando bonitinho cada um deles, ou você pode, de repente, só dividir ao meio. Então dividir e nós vamos fazer isso daqui, ó. Polvilho um pouco de farinha integral, pode ser a branca também. Você vai fazer isso aqui, veja, bonitinho. É um jeito que eu gosto de modelar os pães. Para quem faz diferente, tá tudo certo, não é? O importante é dar certo, gente. Ó, então, coloquei essa parte para cá e coloco esta outra aqui. Muito bem. Fiz essa dobradura, estão vendo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar desta forma, abrindo a massa. Olha aqui. Se você reparar que tem alguma ponta que vai se exceder, você não deixa ela para fora. Muito bem. Por que eu tenho este formato? Porque a nossa forma é essa daqui, olha. E a nossa receita vão render 2 pães desse. Então cada forma dessa tem 20 centímetros de comprimento. Lembrando que a minha, a sua, a nossa receita, não só essa de hoje como todas as outras, está sempre disponível na descrição do vídeo ou no site alvarorodrigues.com.br. Às vezes a pessoa fala, cadê a receita? Não acho, por que você não coloca? Coloco, ela tá aí sempre, ok? Vem comigo aqui, ó. O que nós vamos fazer? Eu vou pegar essa parte aqui, ó, e eu vou enrolando bem apertadinho, olha aqui, desse jeito, até chegarmos à outra extremidade. Olha aqui. Aqui você faz isso, ó, deixa um pouco mais fino. Pronto. Olha lá. Então eu tenho esse pão todo enrolado, todo amarrado, ó. Você vê a lateral? Olha aqui, ó. É uma forma de não ficarem aqueles buracos dentro do pão. Enfim, eu aprendi com uma amiga há muito tempo enrolar pão desse jeito. E eu faço assim e dá certo. E tá tudo bem. Se você tem uma outra técnica, sem problema nenhum. Pode usar, fique à vontade. Olha, repare. Eu coloquei aqui, estou pressionando bem. Então a gente atingiu a metade dessa forma. Se eu for fazer para vocês então um sanduíche, eu quero que esse pão cresça um pouco acima da borda. Se não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora. Compartilhe, curte, mande seu comentário, dê o seu like se estiver gostando dessa receita. E eu agora sim, volto já. Gente, olha lá. Então nós temos aqui os pães já ultrapassando um pouquinho da borda. Às vezes se ele me dá essa rusticidade, essa aparência mais rústica, eu gosto bastante também. Ó, esse já deu uma rasgada na lateral, mas isso faz parte de um pão um pouco mais rústico mesmo. Esse aqui, olha, quando chegar nesse ponto, isso aqui eu deixei ele um pouco mais, até quando ele chegar nesse ponto que ele ainda está lisinho, se você quiser, vamos imaginar que você não vai fazer o sanduíche, se você só quer o pão, você faz isso daqui, olha, você dá só esse cortinho aqui de leve, olha só, para ele abrir
E aqui é como se fosse uma válvula de escape, não corta muito não, porque senão ele fica muito aberto, embora seja bonito também. Mas no caso esse pão já seria para servir ele fatiado. Por quê? Porque essa superfície dele não vai ficar tão regular quanto esse outro para a gente cortar as fatias do pão para montar o sanduíche. Mas aí fica por sua conta, ok? O que eu tenho aqui, ó? Clara de ovo. Esse daqui, eu volto a dizer também, se eu não for fazer o sanduíche, eu posso deixar ele com a superfície ainda mais bonita, ainda mais crocante, mais rústica. Olha só, o que eu poderia fazer com relação a isso? No caso aqui, clara de ovo, e eu salpico quem? O trigo para quibe, ainda cru, olha só, do jeito que ele veio no pacotinho, tá vendo? Sempre não esquecendo, como fizemos lá no nosso pastel de forno, que delícia de receita aquela também, né? Ó, sempre pressionando um pouquinho. Este, dá uma olhada, a hora que eu cortei, olha, já abriu. E ele vai abrir um pouco mais. Só que você não pode cortar, vamos imaginar que ele cresceu muito além do que eu te mostrei agora. Aí já não fica mais legal. Por quê? Porque você vai cortar e a hora que ele entra no forno, ele fica ali assim, quietinho. Ele não expande mais. Então tem um momento certo, é quando ele nivela na altura da forma, a metade da massa para esta medida. Tem toda uma lógica, digamos assim. Agora ele termina de crescer mais um pouquinho e ainda vai crescer mais um bocadinho no forno. Aqui o que a gente faz? Para deixar ele bonito também. Ó, eu pincelo a lateral. Se fosse o caso, eu poderia ter feito isso antes de cortar também. Não tem problema. É até mais fácil. Olha aqui. E eu venho com a nossa farinha Família Venturelli integral. E eu só polvilho assim, ó, um pouquinho. Para dar aquele... Ah, mas vou comer farinha crua? Não, né? Essa farinha vai para o forno a 170 graus, então ela vai estar pelo menos tostada. Mas não, isso não tem problema, é só para dar esse ar rústico. Agora, indo para o forno, 170 graus, mais ou menos uns 20, 25 minutos no máximo. A hora que ele estiver bem dourado por cima, você tira do forno e ele ainda molho, você já desenforma o nosso pão numa grade. Ok? Gente, deixa eu te mostrar, antes da gente fazer uma pausa aqui, o seguinte. Daqui a pouco, né, tá aí, se você tem uma pessoa que você gosta muito, queria dar um presente de Natal para alguém que realmente é apaixonado por culinária, olha que sugestão maravilhosa, o nosso caderno de receitas, a apostila Caderno de Receitas, Segredos do Natal. Tortas, bolos, fruit cakes, olha, stolens, rabanadas. Aqui, olha, a nossa Santiago de Compostela, aquela torta maravilhosa espanhola, enfim. Aí tem, olha, até um bolo com pasta americana, todo cheio de frutas, de gengibre, enfim. É uma coleção linda, deliciosa. Então, esta é uma ideia. E como a gente está te falando de salgados hoje, nós temos, já te mostramos algumas vezes, esse aqui também está finalizando. Que bom e que pena, não é? É o nosso caderno com 30 tortas salgadas, incluindo empadões, quiches e tortas. Olha só, cada uma com a sua massa. É um festival para você ganhar bastante dinheiro ou para você variar como quiser, com o recheio que quiser, entre sua família e os seus amigos. Eu volto já. Estamos de volta, pão assado, resfriando. Vamos preparar o recheio agora, uma pasta de atum deliciosa. Eu tenho aqui já, olha, uma ricota bem macia, só amassada com um garfo, meio que grosseiramente. Aí nós vamos colocar salsão, olha, parece alho poró, mas não é, porque é aquela parte do centro do salsão, onde tem a parte mais tenra, mais saborosa, e aí tem umas folhinhas também, você vê que eu coloquei ela picadinha. Cenoura ralada no ralo gota. Aqui nós temos o atum, olha lá,
Gente, para essa quantidade, eu acho que uma lata é bacana, não fica pouco não. Mas se você quiser colocar mais, fique à vontade. Pode colocar 2 latas sem problema nenhum, tá? Vamos colocar o cream cheese. Olha só, que delícia. Aí eu vou pôr o iogurte, tá aqui, iogurte integral. E eu vou misturando até ficar uniforme. Ok, misturado. Mostarda de Dijon, aqui, da Bombay, olha lá. Para dar um leve adocicado, tirar a acidez do iogurte, um pouquinho de mel. Se você não tiver, pode ser uma colheradinha de açúcar demerara, União. Olha lá. Mas o mel também deixa muito gostoso. Suco de limão, siciliano, se possível. Se você não tiver, usa o Tahiti mesmo, sem problema nenhum. Aqui. Vamos colocar também um pouquinho de herbes de Provence, que são ervas secas. Se você não tiver, sem problema. Olha, esfrega bem entre os dedos para sair todo o aroma dessas ervas. Um pouquinho de noz moscada, não poderia faltar. Raspinhas do limão, olha, nada demais. Tá aqui. Cibulete, mas que recheio gostoso, hein? Olha só. Antes de finalizar, acho que eu vou fazer um lanchinho já. Não, eu vou esperar. Olha aqui. Um pouco de flor de sal. Misturamos. Olha que delícia. E aqui eu tenho essa pasta prontinha. Linda, linda, linda. Que realmente, de verdade, para variar, tá dando água na boca. Que saborosa que é. Quer ver, ó. Vou fazer essa maldade com você. Só para ver se tá bom de sal. Eu preciso, né? Nossa. Vocês imaginam fartamente esse recheio dentro, entre 2 fatias daquele pão de triguilho com nozes, vai ficar gostoso. Eu já te mostro. E antes da gente te mostrar como montar o sanduíche, eu fiz uma outra receita, quero te mostrar só mais uma possibilidade. Olha, aqui eu tenho uma receita dessa que eu ensinei para vocês. Então eu fiz esse pãozão grandão, que na receita eu coloquei essa medida da forma. A receita está sempre na descrição ou no site do chefe www.alvarorodrigues.com.br. E aqui, olha, com uma sobrinha de massa, que eu queria te mostrar essa possibilidade também. Aqui eu tenho 60 gramas de massa. Eu fiz 4 pãezinhos, um que eu só pincelei com clara, esse eu pincelei com clara e salpiquei nozes, clara e o trigo, esse fica mais crocantezinho na boca, né? Nem todo mundo aprecia essa crocância, mas é gostoso. E esse aqui com a farinha integral da família Venturelli. Então estão prontos para ir para o forno. Nós vamos colocar e você fica aí com uma possibilidade a mais, né? Uma imagem a mais, vendo esses pãezinhos deliciosos, que dá para fazer também um pãozinho individual pequeno. Eu vou espalhar o cream cheese aqui, fartamente, bonitinho. Tá. Deixa ele aqui nessa fatia. Aqui vem a nossa pasta de atum. Deixa eu te contar, eu pus um pouquinho mais de cenoura. Mas aí na sua receita, tá vendo que ela tá mais coloridinha? Já está com a medida certa. E aqui não te escondo nada. Não tem por que esconder, não é? Eu digo sempre que eu só faço sucesso depois do seu. É verdade. Então eu quero que vocês façam muito sucesso com essa receita, com a família, com os clientes e por aí vai. Olha, capricha, capricha, não é aquela coisinha de nada, hein? Alface americana, fatiada, claro, lavada. Eu tenho aquela centrífugazinha que
fica rodando e sai todo o excesso de água. Uma alfacezinha para fora, outra, lindo, ótimo. E agora, é isso aqui, ó, o cream cheese está aqui, por quê? Para dar um pouco mais de umidade nessa fatia, mas sobretudo para o alface, olha lá, colar nesse cream cheese e não ficar caindo, não sair para todos os lados, enquanto o seu cliente ou você está provando. Dá esse ar de gostosura mesmo, olha só. Muito bem, tá vendo? Ó? Deixa um alfacezinho saindo, não tem problema. Algumas opções. Você pode cortar ao meio, na diagonal, então ficam 2 triângulos. Eu gosto muito de cortar assim, olha, ao meio e obter dois retângulos, 2 sanduichinhos assim compridinhos, fica bem gostoso. Embrulhamos em celofane, embrulhamos em filme plástico, mas o mais bonito, mais bacana é embrulhar em papel manteiga. Fica muito delicado, muito agradável, muito higiênico e o seu cliente vai gostar. Então eu vou finalizar, preparar a montagem final dessa nossa receita de hoje, dessa nossa aula de hoje, para te mostrar o resultado todo pronto. Eu volto já já, me aguarda. Acabei de assistir pelo YouTube uma das suas receitas e fiquei muito feliz por isso. Fiquei com vontade de chorar porque me lembro do tempo em que eu assistia o Note a Note e corria para fazer suas receitas. Saudade da cozinha cheia, da minha avó, dos meus primos, um tempo que passou e não volta mais. As cozinhas são lugares especiais, marcam as nossas vidas, porque na cozinha há vida, há gente feliz, risos pelas coisas que dão errado e sabores que nos seguem por muitos anos. Seu pavê de maracujá segue firme e forte na minha família. Gente, quis compartilhar com vocês essa linda mensagem da Fátima, uma das nossas seguidoras aqui do canal no YouTube, o que deixou eu e a equipe muito felizes, muito emocionados em saber o quanto os momentos afetivos em família são importantes e o quanto o nosso trabalho influencia e traz lembranças diante desses momentos, não é mesmo? Então, Fátima, um beijo para você. Espero que você continue fazendo o pavê de maracujá durante muitos anos e aproveite todo o nosso trabalho que é feito sempre com tanto carinho, com tanto respeito e comprometimento, não só para a Fátima, como para todos vocês que apreciam o nosso trabalho. É isso então. Chegou a hora de provar. Vamos lá? Olha, temos aqui essa mesa linda hoje, uma mesa rústica que lembra uma cafeteria, lembra uma fazenda, ou seja lá o que você imaginou. Os pãezinhos individuais, o pão fatiado, aquele pão que eu fiz durante o processo, aquele pão rústico. Aqui nós temos ideias de como a gente pode embrulhar esses sanduíches. Aqui temos a pastinha. E chegou, claro, olha aqui, a melhor hora, que é da gente provar esse sanduíche delicioso num bocão, quer ver? Olha, falar de boca cheia não dá. Pão úmido, pão saboroso, o recheio com a presença de todos os ingredientes, a mostarda, o atum, o frescor dessa alface americana. Eu só posso te dizer, de verdade, modéstia à parte, é tudo de bom esse 3 em 1, digamos, né? Pão, recheio, montagem do nosso sanduíche. Então é com esta imagem linda que vocês estão vendo que eu me despeço hoje. Essa aula foi além de especial para mim e para toda a equipe, não é mesmo? Espero que para você também, espero que vocês aproveitem, curtem, compartilhem, mande seu comentário, dê seu like e a gente se vê em breve. Se ainda não é inscrito, se inscreva agora mesmo. Beijo, gente, saúde, se cuidem e até breve.